A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Tema que eu vou começar a falar com os irmãos aqui foi sugerido por uma irmã que está recebendo vários estudos, vídeos desse movimento que eu vou falar aqui com os irmãos. As testemunhas de Yehoshua, está mandando vários vídeos, estudos para essa irmã, e ela está tendo dificuldade para refutar eles, né? Então nós vamos ver aqui o que esse movimento crê, como eles pregam, e vamos ver se aquilo que eles pregam e crê está de acordo com as Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Esses movimentos, eles demoram às vezes para chegar fisicamente, né? Abrir um templo, um trabalho, ou um movimento se instalar numa cidade pequena como Colina. Mas hoje, irmãos, após o advento da internet, é muito fácil propagar qualquer tipo de movimento, de crença, heresias, né? Então esses movimentos, eles estão aí em todos os lugares. Eles conseguem enviar os estudos, e principalmente, irmãos, pelo fato de que nós, os pentecostais, e principalmente os neopentecostais, tem uma grande dificuldade em questões de estudo, né? É só dar uma olhada para a igreja aqui nessa noite que vocês vão ver o que eu estou falando, né? Se fosse uma campanha, talvez a igreja estaria lotada. Mas quando se fala de estudar a palavra de Deus, as pessoas não querem, né? E é um dos grandes fatores preponderantes que muitas pessoas estão apostatando e sendo levado por esse tipo de movimento aí, de falsas doutrinas, doutrinas de demônios, porque não estão preparados para refutar. Os irmãos imaginem que nós somos de uma igreja que ensina a palavra de Deus, né? E tem irmãos que estão tendo dificuldade para refutar essas pessoas. Então vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, um texto muito conhecido, versículo 1 em diante, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Podemos dizer amém? Triste realidade, né? Que nós já estamos vivenciando há um bom tempo na igreja, não só na igreja brasileira, mas também em todo o mundo, né? Sobretudo na Europa e na América do Norte. E aqui no Brasil não está sendo diferente, né? Tem surgido aí muitos e muitos movimentos. Inclusive, esse movimento que eu vou falar aqui, ele não é tão recente, ele não é tão antigo no Brasil. Ele é a partir da década de 1980, especificamente 1987. Teve seu início lá em Curitiba, né, na capital paranaense, lá, irmã, no nosso estado, lá, irmã Helene. Mas esse movimento já é bem antigo na América do Norte. E a tendência é que essas coisas ruins vão piorando, né? Haja vista isso daí que nós estamos vendo na rua aí. A tendência é piorar. Então, esse movimento, ele já é antigo nos Estados Unidos. E muitas heresias acabam sendo exportadas de lá para cá, né? Movimentos já bem mais clássicos, como o próprio Adventismo do Sétimo Dia, o Mormonismo, as Testemunhas de Jeová e outros. Porque o maior nascedouro e criadouro de seitas e heresias, infelizmente, é os Estados Unidos, né?
acabam vindo de lá. Então esse movimento, Testemunhas de Yehoshua, depois eu vou explicar o que significa esse nome, ele foi fundado lá em 1987, em Curitiba, por um homem chamado Ivo Camargo, né? Ivo Santos de Camargo. E ele, como eu disse, embora não esteja em todos os lugares, ele está já sendo propagado através das redes sociais. E tem uma irmã que frequenta a igreja aqui, ela não está podendo vir agora, né? Porque está cuidando de pessoas doentes, de pessoa doente em casa, mas ela está sendo bombardeada no celular por esse tipo de movimento aí. Uma pessoa parece que está morando aqui na cidade de Colina e que faz parte desse movimento, já foi frequentadora de igrejas evangélicas, mas agora enveredou por esse caminho, foi fisgada, né? Por esse movimento herético e está bombardeando a irmã. Então ela pediu se eu poderia, sugeriu se eu poderia falar alguma coisa sobre esse movimento, até para ela poder ter uma capacidade maior de refutação. Então, irmãos, segundo esse cidadão que eu acabei de mencionar, esse tal de Ivo Santos de Camargo, como é muito comum e característico das seitas, ele teria recebido, né? Ele recebeu uma revelação de Deus, sempre assim, né? Um anjo apareceu, recebeu uma revelação, como Joseph Smith, né? Dizendo que apareceu um anjo chamado Moroni para ele, teria dado tábuas para ele, Urim e Tumim, e depois deu uma lente para ele poder, assim, traduzir aquelas escritas. E um monte de heresia que a gente vê sempre é assim: apareceu um anjo, Deus me apareceu. Segundo o Joseph Smith mesmo, ele viu Deus e viu Jesus. Isso é impossível à luz da Bíblia, né? Mas ele diz que viu. E segundo o que ele relata, ele teria tido uma revelação sobre o tetragrama. Os irmãos sabem o que é o tetragrama? O tetragrama são aquelas 4 consoantes que compõem o nome impronunciável de Deus. Não é possível pronunciar o nome de Deus. Nós temos algumas pronúncias que nós utilizamos, que é bem aceita, né? Principalmente o nome Yahvé, Javé, Jeová, que nós aceitamos também, né? O nome Jeová, ele não é um nome bíblico, embora vocês vão perceber que tem algumas semelhanças, mas tem algumas coisas bem diferentes, mas tem algumas semelhanças, principalmente sobre o nome de Deus, que é utilizado também pelas testemunhas de Jeová. Só que as testemunhas de Jeová, elas insistem que o nome de Deus é Jeová. Só que o nome Jeová, ele é um nome híbrido. O nome Jeová, na verdade, ele passou a ser considerado, utilizado a partir dos reformadores, do movimento reformista, que acabou inserindo as vogais da palavra Adonai, que significa Senhor no hebraico. Eles inseriram junto com o tetragrama, porque o hebraico ele não utiliza vogais. O hebraico bíblico antigo, e até o hebraico moderno agora, não utiliza vogais, só consoantes. Só que como os massoretas, que foi um povo muito importante, descendente de escribas, eles vieram tentando para resgatar o hebraico, né? Porque houve um tempo, sobretudo ali naquele período pós-cativeiro babilônico, período interbíblico, e depois nos dias de Jesus, que o hebraico ele ficou insignificante, que é a língua do Antigo Testamento. Ela acabou, eles pararam de falar e passaram a falar o aramaico. Nos dias que Jesus atuou no seu ministério, a língua predominante que ele falava com os discípulos era o aramaico, que na verdade é um primo do hebraico, como o espanhol é primo do português. Mas depois os massoretas vieram e eles criaram os acríticos, né, aqueles pontinhos, chamado de pontinhos massoréticos, que é utilizado como, no hebraico, uma forma de vogais. Cada pontinho daquele significa uma vogal. E assim foi utilizado pelos massoretas, né? E posteriormente, então, os reformadores acabaram adotando esse nome aí, eu vou usar essa palavra aqui, adotando o nome Jeová, que é muito defendido pelas testemunhas de Jeová, né? Inclusive eles até dizem que se não fosse eles, o nome de Deus teria sido escondido muito tempo, né? Ficaria escondido, mas nós jamais escondemos o nome Jeová.
Até porque nós temos hinos na harpa que fala sobre Jeová, nós temos traduções da Bíblia que utilizam o nome Jeová, né? E nós aceitamos, embora não seja um nome bíblico. Se os irmãos lerem o Salmo 68, verso 4, por exemplo, lá está escrito: o nome de Deus é Já, que é uma abreviatura de Yahvé, de Javé. Então, é preciso entender. E, infelizmente, quando as testemunhas de Yehoshua não são as testemunhas de Jeová, viu? Eu só estou fazendo aqui um paralelo para os irmãos entenderem. Geralmente, quando eles visitam as igrejas evangélicas, esse movimento é um movimento judaizante. Tem algumas variantes também, tem muitas dessas variantes. Há um tempo atrás, aí, o meu sobrinho aqui em Barretos, que dirige uma igreja ali, Assembleia de Deus, uma congregação, ele teve problema lá com um desses adeptos que começou a apertar ele, né, e ele não teve saída, porque a grande maioria do nosso povo não conhece o hebraico e o grego, é muito raso, né? Eu posso dizer para os irmãos que eu sou alfabetizado no hebraico e no grego, mas não tenho conhecimento profundo dessas línguas originais, não. Eu não sou um hebraísta e não sou um grande conhecedor do grego, sou alfabetizado, então já dá para conversar com eles. Mas meu sobrinho estava tendo grandes dificuldades lá, inclusive ele mandou alguns áudios para mim, eu poderia, eu mandei uns textos para ele, mandei algumas respostas em hebraico, em grego, para ele poder conversar com esse povo. O que eles fazem? Eles visitam as igrejas, como um culto como esse, por exemplo. Eles chegam aqui, sentam ali como se fossem visitantes, e num dado momento, eles perguntam se pode fazer uma pergunta, eles dão um sinal. E aí eles começam a falar sobre o nome Jesus, Yehoshua, que essa pronúncia Yehoshua está errada, porque não é assim que se pronuncia o nome de Jesus. O nome dele no hebraico é Yeshua. Não tem esse acréscimo do Yehoshua. Eles, na verdade, o que eles fazem é acrescentar a letra Vav, que tem o som de O. A letra Vav, seria o nosso V, né? Ela também serve como O. Eles acrescentam essa letra Vav, e aí em vez de ficar Yeshua, fica Yehoshua. E segundo o que ele recebeu, a revelação, esse fundador, Ivo Santos, teria recebido uma revelação, que o tetragrama, que é aquelas 4 letras que representam o nome de Deus, seria o nome Yehoshua, que ele recebeu diretamente do céu, isso daí. E que a partir de então, esse é o nome do Salvador, que deveria ser pronunciado de forma correta. E que os membros que eles vão discipulando, eles precisam conhecer esse nome, porque se eles não conhecerem o nome Yehoshua, não há possibilidade de ser salvo. Os irmãos perceberam como que as heresias elas vão sendo criadas, vão sendo avolumadas, e elas vão sendo propagadas, disseminadas, e vão fazendo adeptos, e daqui a pouco isso vira uma salada, e o apóstolo Paulo alertando o seu obreiro aqui, Timóteo, né, aquele que teria grande responsabilidade de depois substituir o apóstolo Paulo, ele diz para ele que ele deveria, em nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Por que ele está dizendo isso aqui? Há de julgar vivos e mortos. Porque tudo aquilo que nós fazemos aqui, inclusive, quando nós ensinamos as pessoas uma doutrina errada, seremos julgados por aquele que julga vivos e mortos. Então ele está dizendo, e na sua aparição e no seu reino, na sua vinda, e depois quando ele estiver reinando, durante o período milenar, e ele disse assim, pregues a palavra, né? Instes, a tempo e fora de tempo. Quer dizer, você precisa aproveitar o máximo possível, no tempo que você tiver disponível, e no tempo que você estiver ocupado também, que você reserve um momento para você pregar e ensinar a palavra de Deus. Repreendas, exorte, com toda a longanimidade, quer dizer, com aquela paciência que precisa ter, como eu tive, né, com alguns aqui em Colina, teve pessoas aqui que eu demorei 2 anos para discipular, e esse mesmo foi embora depois, e ele diz assim, com longanimidade e doutrina. Que doutrina é essa? Aquilo que a Escritura Sagrada propõe, ensina, assevera. A Bíblia não precisa de achismos, as doutrinas bíblicas não estão fundamentadas em achismos, elas estão fundamentadas naquilo que a própria Bíblia interpreta e dentro dos seus contextos originais e línguas originais, histórico, gramatical. O método que nós usamos para interpretar a Bíblia é o método histórico gramatical, e nós acreditamos, ou seja,
na interpretação e naquilo que está escrito aqui, ipsis literim, literalmente no que a Bíblia diz. Então, irmãos, nós vamos caminhar um pouco. Hoje eu vou dar só uma introdução sobre esse movimento que também é muito exclusivista, né? Característico da seita, só ali que tem salvação. Nosso Deus é tão pequeno que vai escolher realmente só um grupinho para poder salvar, e todas as pessoas. Se você falar com adventista é assim, testemunho de Jeová é assim, mormons é assim. Se você falar com a maioria esmagadora das seitas, eles vão dizer, tem que passar por aqui, senão não há possibilidade de ser salvo. Não, isso é as testemunhas de Jeová, porque as testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi crucificado numa estaca, que também era usado para crucificação na época. Era 3 tipos de cruz: a cruz em X, que é chamada cruz de Santo André hoje, né? A cruz que nós conhecemos, que é a clássica, que Jesus foi crucificado, e a estaca, que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi crucificado numa estaca, porque eles dizem que cruz é idolatria, né? Eles utilizam um texto lá no Antigo Testamento que não está relacionado com essa questão, está fora de contexto, mas então os irmãos vão percebendo como que é imprescindível que haja apologética cristã, que haja os defensores do Evangelho, porque muitos e muitos movimentos estão aí. Então vamos lá, irmãos, vamos ver o que eles, as crenças deles, né? Outros sim, eles são unicistas, eles não acreditam na doutrina da Trindade, assim como as testemunhas de Jeová. Por isso que eu disse que há algumas características similares, algumas crenças similares, embora o movimento seja totalmente diferente, né? Esse movimento aqui eu digo que é pior do que o movimento das testemunhas de Jeová. Eles dizem, na verdade, embora eles digam que Jesus é Deus, absolutamente, a deidade de Cristo, eles creem, mas eles é um tipo de sabelianismo, né, que vem de Sabélio, modalismo, bem antigo já. Eles dizem que são mais ou menos como a Igreja Voz da Verdade, o Tabernáculo da Fé, e alguns que são unicistas. Outros sim, eles defendem categorias de salvos, como as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová dizem que 144 mil, que é um grupo especial, vai para o céu, e a grande multidão, que é o restante de todas as testemunhas de Jeová, os salvos, vão ficar aqui na terra, plantando uva, plantando vinha, plantando figueira, numa terra que será restaurada. Nós sabemos que a terra vai ser restaurada, é a nova terra. Todavia, nós cremos que é a eternidade, não apenas essa terra para nós, o que eles veem como terra restaurada, nós enxergamos como um milênio, né? Enfim, uma série de coisas aí que não resiste ao crivo da Bíblia. E eles dizem também que a doutrina da Trindade foi inventada pela Igreja Católica, né? Inclusive, eles não acreditam nessas Bíblias que nós estamos usando aqui. Essa Bíblia para eles é uma Bíblia deturpada, parecido também com as testemunhas de Jeová, porque as testemunhas de Jeová, até 1950, eles usavam exatamente essa tradução que eu estou na mão aqui, a King James, que é a tradução do rei Tiago, rei James, né? Tiago, nós falamos aqui, é português, James é inglês. Então eles utilizavam essa Bíblia que eu estou na mão, a partir de 1950, que foi desenvolvido, que foi editada a Bíblia, tradução Novo Mundo das Escrituras, que é a Bíblia que eles usam hoje. Então, irmãos, eles costumam dizer que essas Bíblias foram modificadas, adulteradas pela Igreja Católica, pelos papas. Não é só eles que dizem isso, viu? Se você conversar com uma testemunha de Jeová também, eles têm textos na tradução Novo Mundo que eles tiraram. Eles removeram, principalmente no capítulo 8 do Evangelho que escreveu João, capítulo 11, aquela passagem, por exemplo, da mulher adúltera, eles tiram da Bíblia, eles tiraram, não pode fazer isso. Há uns dias eu conversava com alguém e dizia, não pode ser feito isso, porque a Bíblia diz que quem tirar ou acrescentar, será réu das pragas que estão contidas no livro do Apocalipse. Então, irmãos, aqui é muita coisa que a gente precisa tratar, né? E quando eles visitam as igrejas, hoje eu estou dando só um panorama mesmo, eles costumam querer falar hebraico, eles têm um certo exibicionismo, que sabem hebraico, mas na verdade eles são pessoas pedantes. Vocês sabem o que é uma pessoa pedante? Não, é uma pessoa que demonstra ter um conhecimento que não tem.
Eles não têm o conhecimento, inclusive o líder deles, não tem esse conhecimento profundo de hebraico que eles demonstram ter. Então o que eles fazem? Mais ou menos como os muçulmanos, né? Os muçulmanos também dizem que a Bíblia foi adulterada, mas até hoje eles não apresentaram ainda uma tradução fidedigna da Bíblia. Como as testemunhas de Jeová, que apresentaram a tradução Novo Mundo, mas que é uma Bíblia totalmente, que nós consideramos uma Bíblia adulterada, que não é fidedigna. E eles também, eles costumam usar uma Bíblia que chama Peshita, que é uma Bíblia siríaca, a versão siríaca, que é uma versão aramaica, né? Eles usam, a Peshita, ela é escrita em um dialeto que provém do aramaico. Eles utilizam muito essa Bíblia falando que é a mais aproximada dos textos originais. E outros sim, eles dizem que o evangelho que escreveu Mateus não foi escrito em grego. Nós acreditamos que tenha sido escrito em grego. Não só nós, como muitos dos pais da igreja, os reformadores, mas eles dizem que o texto de Mateus foi escrito em aramaico ou em hebraico, né? Não dá para provar isso, embora teve muitas discussões a respeito disso, mas não há como bater o martelo. Então provavelmente tenha sido escrito em grego mesmo o texto de Mateus. Bom, partindo dessa premissa, dei aqui um panorama para os irmãos. Quero começar a falar um pouquinho aqui sobre as crenças do movimento, né? Dentre inúmeras crenças absurdas, algumas são até exóticas, né? Algumas seriam até engraçadas, né? Se não fossem tão trágicas, tão heréticas, né? Algumas até que são blasfêmias. Então vamos dar uma olhada, eu quero ler um texto com os irmãos, antes de eu começar a falar. Gênesis 3, do 1 ao 5, vamos ler. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5. Olha como diz a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo. Mais astuto porque eu já ensinei aos irmãos, ela tinha acessibilidade tanto com os animais domésticos como os animais selvagens. Os animais do campo, todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Percebam que aqui já tem um acréscimo. Eu já ensinei isso aqui, estou recapitulando. Deus não disse que não poderia tocar, Deus disse que não poderia comer. Isso aqui parece que não é nada, né? É bem sutil. Mas quem vai ensinar heresias costuma utilizar justamente isso daí, coisas pequenas assim, que parecem ser insignificantes, mas que muda o significado do texto. Começam a utilizar textos fragmentados, fora de contexto, como Satanás fez com Jesus na tentação. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Chamou Deus de mentiroso, porque Deus disse que no dia que eles comessem, eles morreriam. Mas olha o que ele está dizendo: certamente não morrereis. E aí quando você pergunta para eles, diz: mas morreu naquele momento? Eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. Observem. Exatamente. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o que o diabo está propondo para eles é que eles poderiam ser deuses. E isso está intrínseco ao homem. O ser humano busca isso, as religiões buscam isso. Inclusive muitos pregadores, até pentecostais e neopentecostais, pregam que nós somos pequenos deuses. Então os irmãos vejam que as heresias elas vão sendo propagadas de modo muito sutil, através de sofismas, que são meias verdades, e vão arrebanhando o maior número de pessoas possível. Tem coisas que eles falam que parecem ser verdade, mas são meias verdades. E eu já expliquei para os irmãos aqui o que é um sofisma. É uma meia verdade. É como, por exemplo, eu pedi para a Ana Luísa: você pode me levar lá em Barretos com o seu carro? E ela dizer para mim assim: não posso porque o meu carro não tem gasolina, pastor.
mas o carro dela é flex. Pode ser que o tanque esteja cheio de álcool. Quer dizer, uma meia-verdade. Ela não tem gasolina, mas ela tem combustível. Então é mais ou menos assim que eles vão fazendo os embustes, né? Dentro do bojo doutrinário deles é carregado justamente desses sofismas. Então, irmãos, vamos ver aqui acerca do nome de Jesus, que eles dizem que Jesus não chama Jesus. E nós sabemos que o nome Jesus, na verdade, é uma transliteração, né, em português. Você for falar em inglês, por exemplo, né, é Jesus. Se você for falar em outras línguas, no grego, por exemplo, é Jesus. Jesus. Agora aqui, ó, o nome de Jesus, na verdade, é Yeshua, porque é o nome hebraico. Mas não tem esse nome Yehoshua. E eles dizem que isso aqui é uma crença, na verdade, muito estranha, né? Absurda. E eles dizem que Jesus Cristo, na verdade, esse nome Jesus Cristo, foi inventado pela Igreja Católica, que é um nome pagão, e que representa o número 666 da besta, do anticristo, né? Lá de Apocalipse. Dizem que é uma abominação do paganismo, do catolicismo romano. Segundo eles, esse nome o nome que veio do céu mesmo é Yehoshua. Então, os irmãos, dá para dar credibilidade, né? E eles vão fazendo de tudo para confundir a cabeça dos incautos. Aí eles dizem outro ponto também, que deve ser esclarecido, como eu disse, que eles não dão credibilidade nenhuma quando a gente utiliza a nossa Bíblia. Eles dizem que essas Bíblias foram adulteradas. Isso daqui não só eles, irmãos, tem muitos críticos da Bíblia que dizem isso, citam os concílios, que os concílios foram selecionando os livros que eles queriam para colocar no cânon, mas a partir da semana que vem eu vou começar a falar para os irmãos o que aconteceu nos concílios, se a Bíblia tem credibilidade. Inclusive a nova revista da escola dominical agora, que vai ser estudado no próximo trimestre, fala exatamente da supremacia das Escrituras. As Escrituras não podem ser atualizadas, porque ela já é atual, ela é suprema, ela está acima de tudo, até da Constituição brasileira para nós, porque nós somos um cidadão do reino de Deus, antes de ser um cidadão aqui, terreno. Então, irmãos, é imprescindível. Se alguém quiser ser salvo, se alguém quiser ter a vida transformada, se alguém quiser ser liberto, ele precisa dar credibilidade nas Escrituras, receber Jesus como único e suficiente Salvador e ter a sua vida transformada, porque a única possibilidade de um ser humano ser liberto é através de Jesus Cristo e da sua palavra. Então, nós não acreditamos em nada disso, nós vamos refutar, através desses estudos, item por item, do bojo doutrinário deles, né? Eles dizem que foi totalmente adulterado pela Igreja Católica. Outra coisa, eles são sabatistas também. Assim como os adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado, o sétimo dia, né? Então aqui uma série de coisas. Eu quero começar... Eles ligam, né? A metralhadora giratória deles e vão disparando contra as igrejas, dizendo que são todas servas de Satanás. E eu vou começar a refutar aqui, começando sobre a questão do número 666, né, que seria então, o nome Jesus estaria relacionado com o número 666. Isso aqui é uma grande falácia de fanáticos religiosos, porque, na verdade, como esse número, a Bíblia diz que é o número de homem, pode-se fazer muitos e muitos malabarismos para poder colocar... Muitas pessoas já colocaram o Papa, já colocaram o nome da Ellen White, que é a profetisa do Adventismo, já colocaram inúmeras pessoas, até de César, né? O César Nero, que seria a besta, fundamentado nesse número 666, fazendo cálculos. Só que eu digo para os irmãos, que isso daqui, irmãos, não passa de falácia e invencionismo de fanáticos religiosos que têm muito pouco conhecimento das Escrituras, embora acreditem que têm um conhecimento muito profundo. Vamos ler um texto sobre o nome de Jesus, muito conhecido. Filipenses 2, versículos 9 e 10. Glória a Deus. É só ter um pouquinho de habilidade, né?
dentro do campo da numerologia, pode se adaptar qualquer nome aí ao número 666. Olha lá. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Quem? Jesus, né? E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, irmãos, o nome de Jesus, ele é poderoso. Ele é tão poderoso que ele disse lá no Evangelho, né? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. No nome de quem? No nome de Jesus, que nós pronunciamos, que nós expulsamos os demônios e eles se sujeitam ao nome de Jesus. Então, não, ali é grego, é Jesus, porque o texto é grego, entendeu? Porque na verdade eu vou mostrar essa diferença de transliteração e tradução, porque quando eles dizem que nome próprio não se traduz, eles têm razão. Você não traduz nome próprio. Você pode ver quando uma pessoa de qualquer nação, ele pronuncia o nome Brasil, ele pronuncia um pouquinho com sotaque, Brasil, né? Por exemplo, ele está falando Brasil em inglês, né? Você vai ver outras nações, no francês, em alemão, vai falar, porque esse nome não se traduz. Só que ele pode ser transliterado, e nós vamos ver a diferença da transliteração, né? E também aquilo que é equivalente. O nome Jesus, por exemplo, é o equivalente ao Yeshua hebraico, entendeu? O nome Miriam, do grego, é equivalente ao nome que nós usamos aqui, Maria, né? Miriam é um nome grego. Por exemplo, você pega o nome Shaul, hebraico. Shaul é equivalente ao nome Saulo, do Novo Testamento. Você pega o nome, por exemplo, Jacó, que nós falamos aqui, na verdade não é Jacó, é Yaakov. Yaakov, porque o hebraico, ele não tem essa vogal. Ele não tem aliás, não tem nem o J. Ele usa o Yod, que corresponde aqui ao som do nosso I. Por isso você vai falar Yaakov, né? E outros nomes que eu vou mencionar aqui para vocês, que aparecem na Bíblia, no Antigo Testamento. Por exemplo, você pega a palavra no Antigo Testamento, que se traduz por inferno. É a palavra Sheol. Nós falamos esse CH, Sheol, por causa da letra Shin, do hebraico. Aí você vem para o Novo Testamento, o que é o equivalente a Sheol? É o que nós falamos Hades, né? Que é equivalente à tradução da palavra inferno. Então isso aqui é um ponto, irmãos, que não pode deixar de se entender, porque senão eles vêm com seus argumentos, né? Pega geralmente pessoas que são incautas e são ludibriados. E mais uma vez, eu quero lembrar, principalmente porque muitas pessoas vão assistir depois pelo YouTube, não é qualquer religião que leva a Deus. Se você perguntar aí fora, as pessoas vão dizer, toda religião é boa, toda religião leva a Deus. Isso não é verdade. Se eu pegar uma condução aqui, um ônibus, um carro, e eu vou para São Paulo, se eu pegar qualquer estrada, eu chego em São Paulo? Sim ou não? Eu preciso pegar a estrada certa, as placas certas, eu preciso estar com o GPS alinhado, né? Calibrado, para chegar certo. Assim também, não adianta dizer, toda religião é boa, toda religião leva a Deus. O que leva a Deus é somente Jesus Cristo, e a sua palavra interpretada dentro do seu contexto original. Então, irmãos, não tem credibilidade para alguém dizer, né, que esse nome Jesus está relacionado com o número da besta, 666. Mais uma coisa também, que eu quero mostrar para vocês, que é isso aqui que eu estou falando para vocês, nem precisa ser um grande estudioso, viu? Então eu até separei alguns nomes aqui para a gente dar uma analisada. Por exemplo, o nome Jesus, né, que eu já falei, o equivalente grego, ele é Iosus. Esse é o equivalente grego. Por exemplo, a palavra Rabi, do hebraico, que significa mestre para nós, né? Se você pegar no grego, é exatamente a palavra Rabi, o equivalente grego. Se você pegar a tradução grega, vai aparecer a palavra diáskalos, que significa exatamente, dá uma ideia do diácono, que vem de diaconia. Diáskalos é a palavra grega que se traduz por Rabi.
O que um diácono faz? Se você for ler o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando os diáconos foram separados, diz que eles deveriam ser homens de boa índole, cheios do Espírito Santo, que tivessem conhecimento. Então, um diácono, às vezes, ele pode fazer o papel de um mestre. Então, os irmãos percebam. Por exemplo, a palavra Simão, né? Ou Shimão, que é o hebraico Shimão, nós falamos Simão. O equivalente grego, ele nem vai aparecer aqui, ó, ele nem tem tradução grega. Que no Novo Testamento vai aparecer a palavra, por exemplo, Petros. É grego, né? Petros. Ou então a palavra que vem de pedra, se referindo a Pedro. E a palavra Pedro, que às vezes nós lemos por Cefas, na verdade é a palavra Kefas. Então os irmãos vão percebendo. A palavra Mashir, que nós falamos Messias, é a palavra Christos, o equivalente grego é a palavra Christos, no Novo Testamento, que significa ungido. João, do hebraico, é a palavra Yohanan. Yohanan, do hebraico. Por exemplo, a palavra filho, quando a gente vê a tradução grega, é a palavra huios, filho. Então os irmãos vão percebendo aqui que precisa ter um certo conhecimento dos textos originais para você ter um diálogo com ele. Nós podemos falar de muitos nomes, como a palavra Eva, que nós citamos, né? E na verdade é Avrá, do hebraico, e outras palavras que a gente poderia falar aqui. E quando a gente vai olhar, por exemplo, a palavra Tiago, que eu falei para vocês aqui, olha que diferença do inglês, é a palavra James. O que tem a ver Tiago com James? Mas os irmãos percebam que isso é utilizado, é aceito dentro do campo da linguística, da semântica, e as testemunhas de Yehoshua, elas dizem que não, que esse nome, Jesus, é o nome diabólico, né? É mais ou menos o que as testemunhas de Jeová fazem com o nome Jeová, as testemunhas de Yehoshua fazem com o nome Jesus. Vamos dar uma olhada num texto aqui, Êxodo 23, 20 e 21. Êxodo 23, 20 e 21. Já estou caminhando para o fim hoje, viu? Olha como diz, esse texto aqui eles usam justamente para dizer uma outra heresia, né? Olha o texto que eles usam. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho, e conduzir-te ao lugar que eu tenho separado. Anda apercebido diante dele e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Sabe quem que eles dizem que é esse anjo? Josué. Eles dizem que Josué é esse anjo, porque a palavra Josué, que nós falamos, é o mesmo nome Yeshua. Josué e Jesus é a mesma coisa, porque significa Salvador. O nome, na verdade, de Josué era Oséias. Foi Moisés que mudou o nome dele para Josué. Porque a palavra Oséias significa salvação. A palavra Josué significa Salvador. Como ele é um tipo de Cristo, Moisés muda o nome dele, e eles dizem que esse anjo, que Deus falou que enviaria na frente, é Josué. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que esse anjo não é Josué. Esse anjo é o anjo do Senhor, que aparecia no Antigo Testamento, que provavelmente é o próprio Jesus, né, dentro de uma doutrina que a gente chama de teofania. Existem várias aparições dele no Antigo Testamento, inclusive o próprio Josué viu ele, no capítulo 5, vamos dar uma olhada? Josué capítulo 5. O próprio Josué viu ele, viu? É 13 ao 15, Josué 5, do 13 ao 15. Observem. O próprio Josué vai ver esse anjo, como poderia ser ele? E aí, como aquele texto diz que eu colocarei o meu nome nele, eles usam esse texto para dizer que o nome Yehoshua estaria o nome correto nesse anjo. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que estava em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, estava fora da bainha, né? Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Verso 14. Respondeu ele: não,
mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se, isso aqui é um fator muito preponderante, importante. Quando ele se prostra diante e adora, isso vai mostrar que não é um anjo comum, porque o anjo não recebe esse tipo de adoração. É só olhar Apocalipse 22, quando João se prostra diante do anjo, ele vai dizer: adora a Deus, eu sou conservo teu, né, e dos santos. E o adorou, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira o sapato dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Repetiu o cenário da sarça, quando Moisés subiu e ele mandou tirar o sapato. Então esse anjo não pode ser Josué, porque Josué teve um encontro com esse próprio anjo. Então nós percebemos que na medida que nós vamos lendo a Bíblia, observando os detalhes, os contextos da Bíblia, vai começando a dissolver já as doutrinas que eles ensinam. Eu vou ter que parar aqui por hoje, porque o tempo já está mandando parar, mas nós vamos continuar a semana que vem, se o Senhor permitir. Nós vamos enviar esses vídeos lá para a irmã, para ela poder enviar para essa turma aí também, e que o Senhor nos dê cada dia direção, nos dê condição de nós entendermos as Escrituras e acreditarmos na palavra de Deus como ela é ensinada dentro dos seus contextos originais, respeitando as regras de interpretação. Podemos dizer amém? Vamos orar nesse momento. Coloque-se de pé, por favor.